Boa noite. Sejam bem-vindos ao canal do site beneditonunes.org. Hoje divulgamos mais um vídeo da série Encontros BN, que reúne conversas em torno da obra de Benedito Nunes, protagonizadas por pessoas que conviveram com ele ou que estudam sua produção intelectual. O encontro deste mês de abril reúne Afonso Medeiros, professor titular de Estética e História da Arte da Universidade Federal do Pará, e Marcos Vilela Pereira, professor titular da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Eles conversam sobre um dos mais citados livros de Benedito Nunes, Introdução à Filosofia da Arte. Em 2021, esse livro completou 55 anos de publicação. Ele apareceu em 1966 como um ensaio didático da coleção Buriti, publicada pela editora da Universidade de São Paulo. O livro foi encomendado por Antônio Cândido, que era, na época, membro do conselho diretor dessa coleção, e foi saudado pelos editores com palavras bastante generosas. Talvez pela primeira vez no Brasil, a filosofia da arte seja exposta com tanta segurança e modernidade, e, ao mesmo tempo, com uma clareza e elegância que a tornam acessível aos não especialistas. Em 1989, já esgotado há muito tempo, Introdução à Filosofia da Arte foi republicado na série Fundamentos, da editora Ática, sob os cuidados de Benjamin Abdala Júnior e Samira Youssef Campedelli. Nessa editora, foi reimpresso diversas vezes. Em 2016, a terceira edição do livro saiu pela Loyola. Ele encerrou a republicação de diversos títulos de Benedito Nunes que essa editora fez para homenagear o escritor, o filósofo e o professor. Hoje, Introdução à Filosofia da Arte está não apenas disponível no mercado aos interessados, como também continua sendo procurado e lido. Mesmo tendo sido publicado há mais de 50 anos, ainda é adotado em diversos cursos de graduação do país. Pode ser considerado uma das nossas mais conhecidas referências sobre o assunto. Esse fato motivou um ensaio do professor Afonso Medeiros, publicado este ano no site beneditonunes.org. O link desse ensaio está disponível aqui na descrição desse vídeo. E na conversa que segue, a atualidade de introdução à filosofia da arte continuará sendo debatida por dois especialistas em estética, arte e educação. Fique conosco. Então, prazer imenso estar com o Marcos aqui, Marcos Vilela Pereira, companheirão de muito tempo nas lidas da professoralidade, com a estética, com a educação, com a arte, enfim. Do mesmo jeito, um prazerzão estar aqui junto com José Afonso Medeiros de Souza, grande, nome completo é nome completo, e um grande parceiro também desde os anos 80, com toda a história da militância da arte e educação brasileira, e uma discussão importante em torno da filosofia, da arte, da estética. Acho que a gente vem fazendo uma história bonita, Afonso, de bonitos encontros a gente tem colecionado, e esse é mais um deles. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. É verdade, por isso que eu queria começar pelo jeito, num desses encontros, não é, que foram um dos primeiros, pelo jeito como a gente chegou a perceber que a gente tinha lido, tinha gostado de Benedito Nunes, né? Que Benedito tinha marcado uma fase das nossas vidas, Perfeito. Formação, essa coisa toda. Foi em 91? 91, isso, Congresso da FAEB, o maior até hoje, né, em Porto Alegre. FAEB é a Federação de Arte e Educadores do Brasil, para quem não sabe.
para quem não sabe, e nós tínhamos participado, só um preâmbulo, tínhamos participado ambos, foi quando nos conhecemos, no Congresso de 1990, também da FAEB, na oficinas Oswald de Andrade, em São Paulo, e, ao contrário de 91, foi um congresso bem pequenininho, e de lá, uma das coisas que nos uniu a partir de então foi o fato de que a gente saiu membro da diretoria da FAEB, ali, né, 90, 92, com Ivone Richter, Cleusa Peralta, o Antônio, me esqueci o sobrenome dele. Zezé Flores, a Ivone Richter. Ivone Richter. Miriam Celeste Martins. Enfim, essa turma toda. E no ano seguinte, o primeiro congresso da nossa gestão, então, foi em Porto Alegre, esse congresso grande, e logo na abertura, mesa de abertura, tinha Ivone Richter e Ana May Barbosa, e Ana May Barbosa, assim, do nada, né, daquele jeito que lhe é peculiar, e vocês conhecem o Afonso, da terra de mestre Benedito Nunes e tal, me apresentou para todo mundo lá. E, por conta dessa referência, algumas pessoas, eu comecei a conversar sobre Benedito Nunes com as pessoas, dentre elas o Marcos, né? E, enfim, foi aí que a gente percebeu. Então, hoje a ideia da nossa conversa é poder traçar algumas digressões em torno dessa obra, Introdução à Filosofia da Arte, um texto publicado em 1966, originalmente, pela Buriti, tendo Antônio Cândido, na USP, como diretor do comitê científico, né, do conselho editorial, e depois, várias vezes, reeditada, reimpressa pela editora Ática. O que me fez, eu particularmente, quando eu me tornei professor da universidade, em 1989, as primeiras disciplinas que me foram dadas pelo departamento, porque naquela época tinha isso, né? A chefia do departamento, o colegiado dava a disciplina para você dar, e não é como agora, que eu quero dar isso, assim, né? As pessoas ficam muito sei lá, de barriga cheia, já entram na universidade de barriga cheia, e me deram o que eu mais temia, estética. O meu concurso foi para estética e história da arte. Eu queria muito dar aula de história da arte, e me deram, não, você foi o segundo lugar, você vai dar aula de estética. E a minha salvação foi o livro do Benedito Nunes, e, como eu digo ali no texto, uma nota de rodapé, um pouquinho, peguei outros autores, o que a gente tinha acesso em português e espanhol na época, o que, diga-se de passagem, era muito pouco. Então, Benedito Nunes, esse livro, particularmente do Benedito Nunes, e a partir dele um bocado da sua obra, foi de muita ajuda, o que atendeu à intenção original do livro, que era ser mesmo um texto de caráter didático, mesmo para ser usado em sala de aula. Então, é a partir disso, em torno dessa coisa toda, que eu gostaria de começar a nossa conversa, porque, assumidamente didático, coisa que o Benedito Nunes, inclusive, referencia quando na quase aula, né, na palestra que ele vai dar quando ele recebe o título de professor emérito da UFPA, que ele diz exatamente que a pesquisa dele surge do debate em sala de aula, né? Que a pesquisa dele surge dessa, né? E que ele aprendeu em sala de aula a jamais responder a uma questão que ele não tivesse conhecimento. E isso era o agente, né? O dispositivo que, digamos assim, explodia, fazia com que o Benedito se movesse para outros campos que não aquele que originalmente ele estava voltado. E depois de usar Benedito Nunes muito tempo, e depois assumindo, como até agora, mais a área de história da arte, claro, sempre pensando a história da arte, não sei, eu particularmente como arte historiador, não consigo pensar a história da arte sem os aportes, as idiosincrasias da estética, né? Até porque elas nascem com pouco tempo de diferença enquanto disciplina, enquanto campo de conhecimento científico, e tem muitas coisas que se misturam, tanto na história da arte quanto na estética, uma coisa alimenta a outra, mas o fato é que, durante um tempo, eu não voltei
a essa obra. E quando eu voltei com esse olhar. Benedito Nunes ainda é atual, ainda é um livro didático, a Introdução à Filosofia da Arte ainda é um livro didático importante na contemporaneidade, com todas essas questões suscitadas pela arte contemporânea, pela educação contemporânea, pela estética contemporânea. Enfim, ou seja, são muitas coisas para a gente conversar, mas a primeira coisa nessa nossa conversa, talvez, seria exatamente sobre essa questão do tom didático da obra, né? Assumidamente, né? De ser uma obra enfim, para iniciação mesmo, como o próprio nome diz. Não sei aí no Rio Grande do Sul, mas por aqui se espera muito, mesmo na faculdade, a gente continua tendo disciplina estética e filosofia da arte agora, né? São 2 semestres no curso de artes visuais, tanto na licenciatura quanto no bacharelado, mas a sensação que eu tenho é que a estética, enquanto disciplina nos cursos de formação superior, ela está minguando. Talvez um pouco por causa de uma certa percepção ainda oriunda da... Nossa, eu estou falando demais, me corta. Se tu... Não, está botando lenha na fogueira. Eu estou gostando porque depois vai ser difícil apagar esse fogo, mas vamos lá. Eu tenho a impressão que justamente quando é lançado o livro, ali nos anos 1966, a partir dos anos 50, na verdade, mas nos anos 60, é o momento que a estética no seu sentido mais tradicional, claro, as pessoas ainda pensavam que a estética onde estava era o estudo da beleza e da natureza, as pessoas também estavam um pouco desavisadas, digamos, né? Ela foi muito contestada pelos artistas ali da segunda onda de vanguarda dos anos 50 e 60, sobretudo os expressionistas abstratos norte-americanos, né, que também passaram a reivindicar mais importância para a própria fala do artista sobre conteúdo estético da obra, ou seja, me parece que ali já estava essa... Mas, claro, a estética ela já estava, os estudos estéticos, de uma maneira geral, ali nos anos 60 mesmo, já estava em outro, respondendo a outras questões. Então, assim, para dizer, eu me preocupei com isso, e é por isso que a primeira questão para a gente discutir. Enquanto livro didático, enquanto livro para a gente oferecer, digamos assim, para os nossos alunos, né, como introdução à estética e à filosofia da arte, o livro do Bené ainda é pertinente, Marcos? Então, rapaz, o meu primeiro contato com filosofia, a introdução à filosofia da arte, foi exatamente como livro didático. Eu cursei filosofia, eu fiz a licenciatura em filosofia, iniciei no final dos anos 70, e ali naquela virada, entre 70 e 80, eu não me lembro exatamente em que ponto do curso, eu concluí em 83, eu tive a disciplina Estética e Filosofia da Arte. Isso estava dentro do currículo. Naquele momento, ela tinha essa nomenclatura como Estética e Filosofia da Arte. É um curso bastante tradicional, dentro do espírito dos cursos de filosofia naquele tempo, com toda uma discussão a respeito, inclusive, da reinserção da filosofia no segundo grau. Naquela época se discutia isso dentro desse campo. E pensava um pouco de maneira mais pragmática como é que a gente levava essa discussão para fora. Então, nesse duplo sentido da formação, que era, um lado, formar o licenciado em filosofia como alguém que fazia um exercício filosófico no cotidiano e alguém que ia ser professor de filosofia e levar para adiante. E na disciplina Estética e Filosofia da Arte, eu lembro da gente ter lido, dentre outras coisas, o livro do Benedito, e me lembro que a tônica naquela época era justamente essa tensão entre estética e arte, né? Então, obviamente, pelo caráter do curso, a ênfase era muito maior do ponto de vista da estética, da discussão da estética, como teoria do belo, com toda uma recuperação do pensamento kantiano, a ideia do sublime, até chegar em Hegel, a estética hegeliana era predominante naquele momento, era aquela compreensão que se tinha. E a discussão da filosofia da arte, ela vinha adjacente. Eu tive sorte de ter um professor que era um crítico amador de cinema. Ele escreveu uma coluna sobre cinema no Jornal da Cidade. Professor Juari Reis.
E, exatamente por isso, ele trazia para a aula um bocado desse exercício mais cotidiano da fruição e da apreciação de peças. E assim como, óbvio que ele dava ênfase para o cinema, mas ele viabilizou um pouco o nosso contato com muita coisa que naquele tempo não se tinha nem internet, nem a facilidade de viagem, nem conhecimento muito do que se passava pelo mundo, a não ser pelos caminhos usuais, enfim, de revistas, algum programa, algum documentário. O livro do Benedito, eu me lembro que, para nós, naquele momento, para mim, naquele momento, a grande importância dele foi a terceira e a quarta parte, foram as discussões que ele trazia na parte final. Por quê? Porque a primeira e a segunda parte, ele faz um grande apanhado, uma grande resenha crítica, porque ele contrapõe, ele provoca, ele diz, olha, o Kant diz isso, mas não é bem assim, olha, o cara diz assim, mas não é bem tanto. Eu acho que tem marcas bem significativas, porque ele faz uma aproximação da discussão da estética pelo Dufresne, Michel Dufresne, que eu acho que dá um certo tom e um certo tempero que o aproxima da discussão francesa contemporânea, que já era sensível a alguns movimentos. Michel Dufresne está ali atrás, está nos anos 40, enfim, escrevendo nos anos 40, 50, produzindo os estudos, mas já pressentindo um pouco desse movimento que ia ser a ruptura que a gente viveu na Europa, na França, na universidade, no ambiente acadêmico nos anos 60. O livro do Benedito, ele nos chega antes de maio de 68. Ele nos chega ao mesmo tempo que a discussão da filosofia contemporânea propriamente dita está começando a aflorar e está saindo, ele coincide um pouco com esse clima do desmantelamento dos grandes relatos como arsenal explicativo do mundo, da verdade, do sistema. Ele é contemporâneo, é um livro que vem à luz na época que a gente está iniciando a experimentar aquilo que vai se chamar pós-modernidade, enfim, o pós-modernismo, o pensamento ali da compreensão da crise dos grandes relatos, do marxismo, do estruturalismo, da psicanálise, está tudo entrando em questão. E o texto dele, exatamente eu acho que por esse caráter crítico, ele apresenta na primeira e segunda partes uma leitura, assim, uma varredura, Platão, Mimesis e tal, né, chegando até o período moderno, final do século XIX, e quando ele entra na terceira parte, que ele traz a discussão entre estética, arte e moral, aí ele começa a aproximar e possibilitar essa aproximação entre estética e arte, que é uma coisa que depois a gente vai ver mais tarde. Ele dá algumas insinuações, especialmente daí na quarta parte, quando ele traz o dadaísmo, Duchamp, nos permite chegar nesse lugar, que é assim, será que a experiência estética se resume, ou se reduz, ou se restringe ao contato com a arte? Ele deixa isso em suspenso. Não é uma questão que ele vai morder, até porque essa será uma questão posterior, tá? Ela vai vir posterior, mas ele deixa a semente, e ele traz isso. Então, te respondendo, acho que, primeiro, do ponto de vista do caráter didático da introdução à filosofia da arte, eu acho que ele continua valendo como uma excelente introdução, com um apanhado crítico bem significativo. Acho que isso precisa ficar claro para o leitor de hoje, qual é o contexto. Por que ele não discute Danto? Por que ele não discute, enfim, a questão contemporânea das outras formas de arte, enfim, que a gente tem pelo caminho? Mas não vem ao caso. Ele é um material que é datado, mas esse datamento não representa um limite. Isso não desmerece a leitura que ele faz, exatamente por ele fazer uma leitura crítica muito afiada. Volto a dizer, eu acho que a presença do Michel Dufresne, pegar a discussão do materialismo dialético, mostrar isso, acho que alivia e dá um tom bem curioso. E, para pensar a questão do ensino e a utilização para adiante, aí é a questão da gente fazer um manejo. Pensar na terceira e na quarta partes, precisa usar, eu acho que o adequado seria usar o material do Benedito como um trampolim e como isca, digamos assim, como uma base de isca para alguns fios de debate mais contemporâneo, que é, por exemplo, até ali ele até insinua a questão assim, arte, o que define a arte? Ele chega a dizer, é uma prerrogativa do artista, está na mão do artista produzir, fazer a coisa explodir ou destruir, ou aniquilar com ela. Essa questão vai ser retomada nos anos 80, quando se para e se pensa assim,
desaparece a questão formal, deixa de ser isto é arte e passa a ser quando isto é arte. Porque se entende que a condição de arte, de obra de arte, depende de uma série de agenciamentos dentro de uma certa formação social, com interesses cruzados e tal, não é só uma deliberação do artista. Assim, não é só porque o Duchamp pegou o urinol, o mictório lá, e botou em cima do troço que aquilo se transformou. Não, não, não. Eu tenho que pensar nos críticos, tenho que pensar na galeria, tenho que pensar no movimento, tenho que pensar no contexto. Então, não é um arbitrário do artista que constitui isso, mas toda uma trama, né, de agenciamentos sociais e discursivos, enfim, que vão possibilitar isso chegar. Mas o Benedito levanta, ele deixa essa lebre ali. Então, isso eu considero assim, é um livro, em certa medida, visionário, não porque ele diga coisas, na parte final, que estejam presentes agora, mas porque ele lança pistas, ele já lança iscas para a gente fazer algumas conexões. Então, acho que ele faz jus ao nome, ele é uma introdução à filosofia da arte. E trazendo a questão da estética aí no meio, colado, porque o foco dele é a questão da arte, mas ele vai discutir qual é o efeito, o que importa. Importa o efeito que a arte produz naquele que a produz, que produz a obra, e naquele que frui. Então, a estética, na leitura do Benedito, acho que me parece, ela se aproxima muito mais desse entendimento. Os efeitos que a obra, que o processo, que a fruição, que a experiência desencadeia tanto no produtor, quanto no consumidor, quanto no espectador, enfim, no sujeito que participa. Então, começando, minha sensação é essa, assim, pensando desde o meu tempo, acho que uma obra que continua ainda valendo, com limites hoje, até porque a gente tem outros recursos, mas vale, é muito forte. E tu fazes isso, tu fazes esse contraponto no teu artigo ali, né? Exato. É perfeito, Marcos. Eu também tenho essas percepções com relação, por exemplo, a questão de uma escola francesa, se é que a gente pode chamar assim, até porque Benedito e Maria Sílvia recepcionaram aqui Sartre num determinado momento, e nos anos 70, ou seja, depois da publicação do livro, Foucault, então, teve aqui essa, né? Talvez um dia tenha que escrever uma ficção, quando Foucault veio a Belém, né? Foucault em Belém. Eu fiquei muito... Eu vi outro dia uma foto do Foucault junto com o Benedito, enfim, numa prainha aí na beira, enfim. Exatamente. Marajó, Mosqueiro, Mosqueiro, porque a gente leva todo mundo para o Mosqueiro, pelo menos, né? Se não dá para levar ao Marajó. Isso aí. Mas uma coisa que me chamou a atenção também, lá no final, até porque o texto é didático, ele faz pequenos comentários sobre autores, né, sobre os autores que ele utiliza, o recurso, né? E a Suzanne Langer é a única que aparece com 2 obras citadas. Ali ele indica quais são as obras que são fulcrais, importantes para se aprofundar determinadas ideias. E, de fato, eu tive 2 disciplinas, 2 semestres de estética. O primeiro foi um professor que enrolou e não falou nada, né? Ali lá em 79, e o segundo foi o professor João de Jesus Parloureiro, que citou Benedito Nunes, utilizou o livro como referência, mas falou muito mais da filosofia em Nova Chave, da Suzanne Langer, por exemplo, e foi quem me introduziu as questões da semiótica. Né? Ou seja, tem até, suponho, nunca conversei com o professor Parloureiro, que está aí ainda na ativa, felizmente, mas eu tenho a impressão que, nesse sentido, ele pegou a referência um pouco do Bené, porque Bené era mesmo essa pessoa a quem se procurava, enfim, aqui em Belém. Ótimo. A partir daí, tens alguma pergunta? Não, tem um ponto que eu queria enganchar um pouco, trazendo isso que a gente está falando agora, e pensar nesse desdobramento, nesse avanço. Um pequeno destaque de um dos últimos parágrafos do livro, antes de chegar no epílogo. O último bloco, Afonso, se tu te lembras, ele chama de a destruição da estética, né? E ele, na verdade, aí é que ele levanta a bola e diz, olha, tem coisas acontecendo. E ele lança a mão para puxar esse fio e esse assunto, o Heidegger,
né? Um pouquinho da questão da origem da obra de arte e tal, mas ele tem uma frase que eu acho muito expressiva, que é o que eu digo que é a isca que ele deixa ali. No meio do parágrafo, de maneira quase, eu diria, despretensiosa, ele não sabia a potência que essa frase podia ter depois, ele diz: novos projetos humanos, e com eles uma diferente concepção de ser, vieram à tona por intermédio da atividade artística. Ele não fazia ideia do que estava começando naqueles anos 60. Ele não fazia ideia do que era esse tamanho dos novos projetos humanos e essa diferente concepção de ser, que começavam a vir à tona pelas diferentes, ele diz, pelas diferentes expressões, enfim, experiências artísticas. Naquele momento, o que a gente tem? A eclosão do cinema tomando conta, tu tem cinema novo aqui no Brasil, tu tem Nouvelle Vague na França, tu tem não sei o que, o cinema vindo a mil, a música, né, uma revolução grande, com o rock entrando e toda uma cultura musical se abrindo de outra maneira. Aqui no caso do Brasil, os festivais e tudo que a gente tem, uma música, uma marca importante. A Tropicália vinha vindo nessa sequência, os grandes festivais ali naquele momento, acho que a discussão da arte engajada e tudo mais. Do ponto de vista da arte, voltando a pensar no caso brasileiro, a gente tem essa retomada do neoconcretismo, tu tem Lígia Clark, tu tem a poesia concreta, que já vinha vindo como um objeto de trabalho durante todos os anos, a década anterior e tal, no final dos anos 60, 70 que ela cresce, o movimento de poesia marginal, poesia independente. Então, ele não fazia ideia de tudo que ainda estava vindo. Ele levantou a pelinha da ferida, ele levantou um tantinho e disse: olha, novas coisas estão aparecendo por intermédio da arte. E veio de enxurrada. E justamente assim, a partir ali de 66, 67, os anos 70, nós fomos avassalados por um grande movimento em todas as ordens, em todas as linguagens que a gente via pela volta. E aí é que eu falo, assim, ele era um visionário, ele conseguia, mas ele não avançou, ele escreveu o livro em 66, ele está datado e está colocado dessa maneira. Mas essa frase me parece ela muito forte, quando ele diz que são novos projetos humanos e uma diferente concepção de ser, né, que vem, e que ele, naquele momento, diz: isso contribui para a destruição da estética. Sabendo, fazendo essa relação que eu fiz ainda agora, com a falência dos grandes, dos meta-relatos, dos mega-relatos, enfim, que estão lá, destruição da estética não significa o aniquilamento da disciplina como campo epistemológico. Significa o aniquilamento desse modo de tratar esse campo, né? Então, estética tal como a conhecemos, como essa coisa, essa tentativa de universalização, de produção de conceitos universais. É essa universalidade da estética que está sob ameaça, que vai ser destruída. E o que a gente vai ver vai ser essa pulverização, uma estratégia política, discursiva, social e tal, que vai nos dar uma outra lógica. Ou seja, desapareceu toda a teoria da fruição, a atribuição do sublime, o valor intrínseco, a objetividade foi por água abaixo. O que a gente vai ter a partir disso. E o Benedito, na parte do epílogo, um pouquinho no texto antes, mas na parte do epílogo, ele traz exatamente essa contribuição do contemporâneo. E diz: muita coisa se abre. E ele deixa as portas abertas. Ele não faz um fecho e diz: essa é a fala definitiva. Ao contrário. Então, acho que um outro traço que reforça essa ideia da atualidade do livro é justamente a despretensão, a não pretensão de fechar um conceito universal sobre arte ou sobre estética ou sobre o juízo do gosto e qualquer coisa, mas justamente o contrário, abrir no sentido de dizer: novas coisas estão nos aparecendo, vamos ver como é que isso se movimenta. Então, não é uma questão, mas é uma bola para a gente pegar e... por isso que eu provoquei, por isso que eu comecei o texto com a provocação que eu fiz a ele no lançamento do livro, do relançamento, na verdade, da edição Revista Ampliada de Filosofia Contemporânea. Porque ali, naquele momento, enquanto ele estava lançando, enquanto eu estava na fila para pegar o autógrafo, né, relançando, melhor dizendo, eu fiquei me perguntando, Introdução à Filosofia da Arte também já tem tanto tempo, e ele acabou de fazer, né, uma reedição, uma edição revista e ampliada de filosofia contemporânea, porque ele não faz a mesma coisa. E foi o que eu perguntei. E ele olhou nos meus olhos e disse alguma coisa assim: tem muita coisa aconteceu até então, até onde eu tenho acompanhado, tem muita gente
importante escrevendo sobre a questão, de modo que eu já não tenho mais tempo para fazer essa revisão. Claro, ali ele estava expondo uma questão de consciência, de temporalidade, obviamente, claro, mas isso para dizer que ele tinha consciência, não sei se ele se lembrava desse texto do final do livro dele, dessa frase, um tanto quanto profética, digamos assim, profética no sentido de uma pessoa perceptiva. Constatatória. Ela é constatatória e é visionária. Ela constata e abre a visão. Exatamente, exatamente. E talvez aí esteja o gancho para dizer o que seria uma obra didática em estética a partir de Benedito Nunes, digamos, a partir daquilo que Benedito Nunes não disse. Algumas coisas tu já tocaste, já abriste, alguns autores, inclusive, já citaste, tanto, por exemplo, ainda há pouco, enfim. Eu acho que... Tá, sim, fala. Não, vou pensar, essa tua provocação para ele deve ter provocado um grande turbilhão na cabeça dele, enfim, e até porque já nesse momento em que tu faz essa provocação já teriam se passado muitos anos desde a publicação da primeira edição e tudo mais, e aí o que resta, o que de alguma maneira resulta desse movimento que sucedeu a publicação lá em 66. Essa destruição da estética acaba compelindo, acaba empurrando a discussão tanto da filosofia da arte, que era o objeto que ele tomava como campo mais, digamos, como um aparato mais empírico para o livro, que é a introdução à filosofia da arte e o debate sobre estética, desaparecendo essa perspectiva, essa prerrogativa da universalidade, da universalização, some, não faz sentido. Um livro introdutório, ele no máximo poderia pretender, a partir de tudo isso, então, por si dos anos 80, fazer uma revisão histórica. Então, ele de introdução à filosofia da arte, ele poderia chegar, no máximo, a uma introdução à história da filosofia da arte. Ponto. Porque a discussão filosófica propriamente dita, a partir dos anos 60 e os anos 70, ela desaparece como objeto denso. Ele deixa de ter uma densidade. A estética, a experiência estética, a arte, deixam de ter uma densidade no sentido de se constituir um objeto delimitável e passa a se falar da experiência, se cai num extremo da subjetividade. Aí a parte maldita dos pós-modernos, enfim, que vão dizer tudo vale, tudo pode, a experiência do sujeito. A gente tem ali, justamente nessa virada ali do começo dos anos 70 para 80, um hipersubjetivismo, tá? Do qual a gente conseguiu sair fora e tal, mas naquele momento tudo isso fervia. Ele diz, dá para escrever um livro que pretenda ser uma introdução geral ao pensamento? Não dá. Então eu entendo essa renúncia dele, quer dizer, vai, isso é uma canoa furada, não vou embarcar. Porque não tem muita coisa acontecendo, que aí seria assim, o que lhe resta? Ou ele dá 2 passos atrás e se fixa apenas na história da filosofia da arte, lá atrás, ou ele vai ter que se dedicar a alguns desses particularismos que resultam dessa pulverização dos campos de discussão, dos campos conceituais com a gente lidava. E esses particularismos, isso não é um problema, isso deriva de uma diversidade de horizontes de intelecção que cada escola, que cada sujeito, que cada pesquisador vai ter, e que é legítimo, e que é plausível. E essa diversidade, essa pluralidade de plausibilidades é que torna impossível uma obra ou um conceito, uma formulação que tente agregar tudo de novo. E ele sabia disso. Muito bem. Precisaria de uma outra vida para conseguir fazer. A partir disso, uma questão que Benedito Nunes se preocupava muito, que é a questão da formação do professor de estética, né? A formação do professor nessa área. Diante desse estado da arte na contemporaneidade, o que deveria se mirar, se é que se... Claro, não são respostas uníssonas para todos os casos, enfim, para todos os contextos. Mas, na formação de um arte educador ou de um arte esteta, digamos assim,
Como pensar isso na contemporaneidade, hoje? Tá, essa é a pedra filosofal. Porque eu sei armadilha. Porque sei que essa é uma questão, eu continuo lidando, né? Ao mesmo lógico, também, de alguma maneira. É um fio de navalha, é caminhar em cima do fio de navalha, Afonso. Esse é um desafio que a gente tem aí muito grande. De um, não, de vários, né? Por conta justamente de um paradoxo que eu acho que nos caracteriza nesse século XXI, nessa coisa da contemporaneidade, e onde a gente chegou com essa leitura de democracia, de um modo geral, inclusive a democracia do ponto de vista do pensamento, que nos compele a a aceitação da diversidade. Está entendendo assim, que a coisa da tolerância é um limite, e aí estão aí as segregações, os juízos que vão ser feitos. Mas do que eu estou falando? Eu estou falando que talvez aquilo que marque hoje o propósito de formação de um professor de arte, de um arte educador, de um professor de estética, enfim, é justamente como lidar com a ausência de certezas. Se esvaziaram, e aí estou pensando, enfim, na discussão pós-fundacional e tal, mas estou pensando que se esvaziaram os nossos marcadores de certeza. Aprendi com Foucault que existem assim, regimes de verdade. Cada sociedade, cada formação social tem um regime de verdade. Ou seja, que coisas são aceitas em certo momento, em certa circunstância, por tais pessoas, em tais condições, como verdadeiro. Ou seja, aquilo não, desaparece a possibilidade da formulação da verdade, ou esta é a verdade. Não, isto é verdade, ou vale como verdade em tal circunstância legitimado para não sei o quê. Claro. Então, do ponto de vista tanto da arte, do entendimento da arte, da história da arte contemporânea, da experiência da arte contemporânea, quanto do ponto de vista da reflexão estética, o que eu preciso para começo de conversa, reconhecer a impossibilidade do fechamento, da finalização de um fundamento, ou de um telos, ou de um conceito universal, absoluto, para resolver isso. Não tem. E, por outro lado, eu sou jogado nesse universo infinito de plausibilidades. O que eu tenho? Se a produção de sentido, se eu entendo que a produção de sentido ela resulta do encontro de um sujeito com aquilo que eu falei, com um certo horizonte de intelecção, que é o arsenal, o repertório todo que ele carrega. O encontro desse horizonte de intelecção com um objeto, que é um objeto datado, circunstanciado. Nesse encontro se dá a produção de sentido, tá? E que é uma formulação também feita pelo sujeito. Tu produzirias um certo sentido, tu atribuirias certos significados, eu, outros. Por quê? Porque eu vivi o que eu vivi, eu li o que eu li, eu passei pelo que eu passei. Se eu tivesse lido o que tu leste, vivido o que tu viveste, passado pelo que tu passaste, talvez eu chegasse no teu ponto, no mesmo ponto de vista que tu. No entanto, pensamos diferentes e temos juízos diferentes, e precisamos reconhecer a plausibilidade dos nossos juízos. O fato deles serem diferentes não nos coloca em posição antagônica. Nós somos diversos e não antagônicos. Então, portanto, eu não posso aniquilar o teu julgamento. Eu preciso olhar para o teu julgamento, para o teu juízo, para dizer, olha que bárbaro, que sensacional, ou me arrepiou, como o reconhecimento de uma experiência que é plausível, de um efeito plausível. Então, levar isso para dentro da sala de aula, para a formação do arte-educador, é difícil. Que a gurizada está dentro, como tudo, dentro da nossa civilização, a gente tem um erro, um defeito civilizatório, uma falha civilizatória, que é o desejo da verdade absoluta. Este é o caminho, a verdade e a vida que a gente procura. A gurizada continua perguntando, tá, mas é certo ou errado? É bom ou mal? Afinal, é para gostar do Romero Brito ou é para odiar Romero Brito? É para continuar ensinando Van Gogh ou não? A Anitta merece estar no primeiro lugar das paradas do mundo ou não? Isso nos leva na direção de já não saber como é que eu me posiciono diante de um juízo que tem a ver hoje com a arte dissolvida no nosso cotidiano. Então, como é que a gente leva isso para dentro da sala de aula? Eu acho que o risco para o professor formador essa abertura precisa ser mediada pela reflexão. Talvez o principal desafio que a gente tem tá valendo qualquer coisa, mas essa qualquer coisa não pode ser uma opinião leviana, tá? E sim sustentada. Que pode ser eu gosto, não gosto, mas eu preciso ir um pouco além disso, eu preciso ter uma reflexão, eu preciso ter uma construção, que é justamente onde eu vou elaborar
meu juízo sobre aquilo que está sendo produzido. Não, aí deixa eu... Então, o bom de ouvir é que a gente vai rizomatizando ideias, Ótimo, né? vamos. E os caminhos vão aparecendo aí. Ótimo. Então, a tua fala me fez lembrar, assim, um parêntese rápido, de um texto do Peirce, Como Tornar Claras Nossas Ideias, né? Que lá, se eu não me engano, é nesse texto que ele diz que a verdade é aquilo que sacia a dúvida até que outra dúvida se instale. Pode ser, isso aí. Isso é uma coisa interessante. Mas o que eu queria levar é a questão da dissolução da estética. Porque, embora a gente diga, enquanto episteme, campo de conhecimento, ela continua tendo a sua validade, continua vivendo ou sobrevivendo, enfim, né? Tudo na vida é sobrevida, no fim das contas, eu acho. Mas aí tem uma coincidência interessante. O livro do Benedito Nunes, Introdução à Filosofia da Arte, no mesmo ano, 1966, Mania de Arte Historiador, de historiador de uma maneira geral, né? Ver as coincidências. O Paresso lançou Os Problemas da Estética, não é? Que toca em questões, se a gente lê em paralelo Introdução à Filosofia da Arte e Problemas da Estética, tem coisas que ambos vão coincidir, né? Uma coisa que o Benedito Nunes não diz claramente, mas que o Paresso diz já na introdução do livro dele, né, refletindo esse questionamento do campo epistêmico da estética, melhor dizendo, da validade, da autoridade da estética sobre a crítica de arte, sobre a arte de uma maneira geral, ali nos anos 50 e 60, eu acho que, respondendo a essa questão, o Paresso ele diz que mesmo o artista mais antenado, o artista mais... não vou lembrar as palavras exatas dele, mais ligado, mais engajado, mais mais conectado, preparado né? filosoficamente, ainda assim, Entendi. o discurso do artista sobre a estética precisa passar pelo escrutínio do filósofo. Entretanto, a gente, ou seja, pelo escrutínio da filosofia. Ou seja, concordando aqui que há, também nesse período, não só um questionamento acerca da estética, da validade dela como instrumento epistêmico para avaliação, para crítica de arte, pelo menos a tradicional, a estética tradicional, a gente pode falar, a partir de então, de uma dissolução da estética. Se é verdade que ela está sendo questionada em termos sua validade enquanto instrumento para a arte, enquanto filosofia da arte, ou uma filosofia, um modo filosófico para se entender a arte, a unicidade da obra, né, a questão da própria experiência estética, etc. Por um outro lado, também nesse momento, a palavra estética, ou a estética, e aí eu vou me reportar ao termo da Rosalind Krauss, né, que pensou a partir da escultura moderna, a arte em seu campo ampliado, digamos assim, ali, de uma maneira mais popular ou com outros agentes, a estética ela passa a ser domínio, num certo sentido, ou as pessoas passam a se apropriar da estética, ou do que a gente poderia chamar de uma estética, naquele caso, naquele momento contemporânea, em outros domínios. No próprio domínio da arte, mas no domínio do consumo, no domínio da questão corporal, e aí estou falando isso pensando em Gilles Lipovetsky, por exemplo, e toda uma turma aí. Ou seja, a estética ela também se popularizou. A estética enquanto princípio, a estética, né, ao mesmo tempo em que ela está sendo questionada em termos de pelos artistas de uma maneira geral, os artistas daquela contemporaneidade, o que, por um outro lado, vai fazer com que Caetano diga naquela música, e a crítica que não toque na poesia, ele diz aquilo com bastante consciência, não é? E aí a gente se vê nesse estado. Pois bem, a partir desse estado que tu já tocaste um pouco, né? Agora, considerando o século XXI, inclusive
acrescentando a debate do que nos anos 80, 70, 80, começou a ser chamado de pós-modernismo, de pós-modernidade, aquela coisa toda, que hoje em dia se encara como um discurso que não ficou muito claro, né? Mas que naquele momento teve bastante aderência. Que autores? Aí a pergunta que eu te faço. Do campo da filosofia, vindos do campo da filosofia ou do exercício da filosofia, ou vindos do campo da arte, ou vindos do campo da história, enfim, porque as contribuições elas podem vir, né? Os debates podem vir de muitos lugares, ou dos estudos culturais, são importantes para pensar a estética em termos contemporâneos, da nossa contemporaneidade. Eu tenho me servido nos últimos anos, nas produções que eu tenho feito, artigos, enfim, e tanto na lógica da formação, acabo fazendo a formação muito mais em nível de pós-graduação, né, com discussões sobre estética, experiência estética muito mais em mestrado, doutorado do que em graduação. Eu trabalho com curso de pedagogia, e não discuto, não trabalho com a disciplina de arte, trabalho com formação e com políticas públicas. Então, é uma discussão que eu faço numa outra esfera, com um tipo de provocação. E, Afonso, eu tenho me servido muito, muito bem de alguns autores que, dada essa transfiguração do campo da estética, me levam a entender aquilo que eu falei, que como qualquer campo epistemológico, ele hoje está localizado, ele deixa de ter um status universal e objetivo, e ele passa a necessariamente ter que ser pensado a partir desse entroncamento da simultaneidade de uma formação social e uma formação discursiva, que eles são correlatos. Tá? Então, desaparece a estética. O que eu tenho é uma discussão sobre estética e sobre experiência estética. E, nesse sentido, do ponto de vista da conceituação mesmo, tenho usado bastante o conceito e a formulação de uma mexicana que se chama Katia Mandoki, que ela tem uma coleção, eu acho, uma sequência de 4 volumes, 4 livros, nos quais ela trabalha a discussão da estética, e se chama Prosaica, que ela vai discutir exatamente assim, a estética a partir do chão, do res do chão. Daqui a pouco eu me lembro, tem um em inglês que... Paul Willis, acabei de me lembrar. Tem um livro dele em que ele fala, ele discute esse undoing estética, essa ideia da grounded aesthetic, que é a estética do chão, a estética que brota do chão, a estética que não é mais a operação conceitual, mas sim a operação conceitual como efeito, como um produto, uma formulação dessa dinâmica. Então, tanto o Paul Willis com a discussão da grounded aesthetic, quanto a Katia Mandoki com a noção de prosaica. E eu gosto muito também de uma filósofa espanhola que se chama Chantal Maillard. Ela tem um nome, sim, ela é belga, acho que de nascimento, de família, enfim, mas ela é na Universidade de Barcelona. Ela tem um livro que se chama A Razão Estética, La Razón Estética, em que ela, justamente aí ela coloca esse debate na beira do abismo. Ela diz a reflexão estética e a reflexão sobre a experiência estética começam quando terminam todos os recursos argumentativos que a gente acumulou do ponto de vista da formação de uma intelectualidade, de uma intelecção. Quando isso se esgota, é porque então precisa ser inventado. Esse é o sentido da estética, a invenção do conceito, a invenção da palavra, coisa que, de alguma maneira, Guattari foi falar lá do paradigma estético. A gente tem outros teóricos aí que eu acho que nos dão um pouco desse arsenal, um pouco dessa construção. Mas eu, particularmente, olhando para isso, tenho um alemão, o último 4º autor, que é Wolfgang Welsch. Ele tem alguns... Aqui no Brasil tem 3 ou 4 artigos, 3 ou 4 artigos dele traduzidos, não é muita coisa que a gente tem disponíveis, mas, assim, na revista Porto Arte, aqui de Porto Alegre, lá acho que do final dos anos 90, início dos anos 2000, não estou lembrado do número, tem um artigo dele em que ele fala, em que ele apresenta a estética, o que ele chama de estética superficial e estética profunda.
A estética profunda e a estética superficial, falando da experiência nisso. E depois tem um outro artigo que ele discute o campo das ciências humanas, em que ele vai trazer essa questão justamente da falência dos grandes discursos, em que ele diz, não existe pergunta que não seja respondida de outra maneira quando formulada num outro contexto. Então, isso nos desmonta aquilo que eu falava ainda agora, está dentro dessa onda do pós-fundacional, que é isso, desmonta a perspectiva de ter um marcador de certeza. Então, tanto a Kátia Mandoki, quando me fala na prosaica, tá? Que é o exercício da estética e da experiência estética, do conceito, da concepção, da estesia e da afecção, de tudo isso, na vida. Tá? Então, por isso ela chama de prosaica, porque ela diz isso não está numa bolha de vidro, isso não acontece só na galeria, isso não acontece só num espaço sagrado, ela é prosaica, ela precisa ser pensada do ponto de vista do prosaico. O Paul Willis, que há mais tempo atrás, ainda também anos 90, ele escreve um pouco sobre essa grounded aesthetic, sobre essa estética das ruínas, as estéticas sobre as ruínas de um mundo que foi destroçado e que se dissolveu, né? Esses grandes relatos, as grandes explicações e tal, e que nos levou no limite do colapso com esse tudo pode bagaceiro e chinelão daquele pós-modernismo esculhambado. A Chantal Maillard, com essa ideia da razão estética, ela diz a estética é uma forma de racionalidade, e que contrapõe a razão como a gente a conhece, e ela opera aí ao lado disso, e o Welsch, com essa perspectiva do que ele chama de relativismo crítico, a partir dessa noção de estética profunda e estética superficial. São desassossegadores, eles não são autores que assim não dá para levar para a sala de aula, por exemplo, assim, começar a discussão com eles, sem saber qual é o repertório de referência, qual é o horizonte de intelecção, qual é o repertório de referência dos estudantes. Senão, tu já começa destruindo uma coisa que eles nem têm construído. Então, eu costumo trabalhar uma discussão, primeira, de recuperação de quais são as referências, e aí é meio medonho, porque tu tem que provocar os caras a produzirem juízos, a proferirem juízos, que depois vão ser desmantelados. Então, é uma coisa meio perversa, mas eu já anuncio desde o começo. A gente vai botar na roda que é para poder sapatear e dizer assim, ó, ninguém vai sair ileso dessa experiência. Mas um pouco a ideia é essa, assim, precisa ter noção do que te constitui, até porque a gente é muito ventríloco. Tu lê um texto, vê uma frase bárbara, aquilo já vira camiseta, já pinta na caneca, já bota na epígrafe do artigo. Calma, pera, não cola, não adere, não compra a ideia assim que ela te seduz. Eu preciso que tu tenha, primeiro, convicção de onde tu vem, por que tu escolhes o que tu escolhes, quais são os critérios. Dentro dessa lógica da prosaica, outro dia eu fiz uma intervenção no grupo da Miriam, numa disciplina que ela trabalha lá no Mackenzie, sobre estética, enfim, e crítica, a gente estava discutindo isso, e eu comecei a discussão com eles perguntando qual era pensando nessa aproximação entre a estética e a lógica, tá? Numa coisa do como, né? O como eu construo e como eu ordeno os meus... Tudo que eu faço, tudo que eu digo, está baseado ou deriva de convicções que eu tenho. Eu tenho convicções, eu tenho ideias que, em dado momento, valem como verdades. E elas orientam a minha ação, e elas orientam o meu juízo, e elas orientam as minhas decisões. Pensar, e aí, entrando na lógica da prosaica, eu perguntei, em que ordem vocês lavam a louça em casa? Aí virou uma polêmica, tinha 30 pessoas aí dizendo, eu começo pelos copos, eu pelos talheres, eu pelo não sei o quê, eu arrumo não sei o quê. Aí começa, por quê? Porque não tem gordura, ou porque são maiores, ou porque são menores. E aí vem toda uma discussão de as pessoas operam a partir de convicções. Elas têm convicção de que, apesar do sabão, do detergente ser ultra, super, cientificamente, ele não serve. Se eu deixar para lavar o copo no fim, o copo vai ficar engordurado. Então, apesar de eu ter uma convicção em relação à marca de detergente que eu uso, na prática eu opero uma intervenção sobre o campo baseado numa outra coisa, numa outra certeza que interfere aí. E com isso eu construo uma lógica que organiza o modo como eu trato a pia cheia de louça. Então, esse arranjo do meu ateliê, da minha biblioteca, da minha bolsa, da minha pia, resulta de uma ação intencional que responde a juízos. O que esse debate da estética está dizendo? Varia.
Se tu vai lavar a louça na casa de outra pessoa, que tem outro detergente, que tem outro tipo de esponja, tu tem que mudar os teus princípios. Se tu vai usar, tem água quente ou não tem água quente, mudou. Então, assim, ó, deixar de operar com os princípios como se eles fossem universais e se permitir essa afecção, se permitir ser deslocado pelas variações na formação social que vão alterar esses, portanto, regimes de verdade. Cara, isso dá uma insegurança medonha. Medonha. E aí termina o curso querendo cortar os pulsos, assim, claro. Rasga os cadernos, assim, então não tenho certeza de mais nada, então tudo pode, então tudo vale. Aí tu tem que juntar de pazinho os caras e dizer, não. Apesar disso, todo dia as coisas que valem como verdade, elas têm valor de verdade. É isso que me faz pegar este ônibus e não aquele, escolher isso aqui, aquilo lá, porque em cada momento o valor de verdade está sendo determinante. Então, acho que quando o Benedito faz essas provocações lá no final, né, e ele, quando termina o último parágrafo, antes do epílogo, ele diz: em cada obra de arte que se produz está em jogo o destino da arte. Em cada uma delas, o artista arrisca-se a matá-la ou a fazê-la existir. Esse risco desses dois extremos, não vamos ficar na dicotomia entre matar e fazer existir, tem muitas possibilidades. Talvez uma única questão que eu acho que é um engancho aí é que não é o artista que tem essa prerrogativa. Para o Benedito, isso estava dado lá, que era o artista, e hoje a gente sabe que não. Hoje está na mão do crítico, do espectador, do mercado, da circunstância e tal, mas em qualquer momento, cada um de nós coloca em jogo o destino da arte. Em cada momento, a gente se arrisca ou a matá-la ou a fazer existir. Que pode ser um pôr do sol, que pode ser uma música maravilhosa, que pode passar batido e não ser nada, ou pode ser extasiante olhar para o pôr do sol. Então, tem coisas que eu acho malucas, assim, eu acompanho algumas redes sociais, por exemplo, Facebook, me encanta no mau sentido, mas eu fico meio besta de ver, em noite de lua cheia, proliferam nos stories e nas postagens de todo mundo fotos da lua cheia. E por que os outros 27 dias de lua, ninguém fotografa a lua? Ninguém se preocupa com a lua. Aí, mas no dia da lua cheia, assim, uau, olha que lua! Por que é a lua cheia que, assim, por que esse delírio, por que esse desejo? Então, que escolhas são essas? Por que isso se constitui e tem um valor icônico nessa circunstância e não a lua crescente? Olha que lua crescente linda, olha que lua minguante linda, ou enfim, como é que isso vem? Nas páginas de astronomia, via de regra, as principais fotos e as mais bonitas da Lua são em fases intermediárias, porque tu pega a luz e sombra e tal. Mas, do ponto de vista do vulgo, é a Lua cheia, bem iluminada, tomando. Então, isso continua ainda valendo como um princípio. Aí, a possibilidade de colocar isso em questão, né, e dizer por que isso se constitui e outra não? Por que essa tu constrói e essa tu aniquila? Uma luazinha crescente qualquer, esperando a lua cheia. Uau, teve lua cheia. Tá, cara, tem todo mês. Tem mês até que tem duas. Qual é a novidade? Mas não, aí tem essa coisa meio mágica. Então, acho que essa fala do Benedito, quando ele atribui ao artista, né, e aqui eu estou deslocando para a experiência de um modo geral, sensível, estou falando de sensibilidade. Quando ele diz em cada obra de arte que se produz está em jogo o destino da arte, eu diria, em cada experiência estética, em cada experiência sensível que se produz e se vive, está em jogo o destino da sensibilidade. Em cada uma delas, o artista, ele diz, arrisca-se a matá-la ou fazê-la existir, e eu digo, em cada uma delas, o sujeito, né, se arrisca a matá-la ou fazer existir. A sensibilidade, eu acho que no lugar da discussão da estética, que tu estava trazendo, assim, eu acho que em lugar de perseguir o conceito, o bloco da estética, eu acho que perseguir as formas da sensibilidade, e a sensibilidade me dá um jogo melhor para aproximar dessa perseguir discussão. A própria experiência. Eu não sei se tu te lembras, mas quem me indicou, quem me deu o toque da Kátia Mandoc, foste tu. Ah, é? Há um tempão atrás, e coincidentemente, isso é coisa de uns já quase 10 anos atrás. Uia, que legal. E logo depois que tu me falaste dela, eu fui ao Peru, de férias, né? Ainda se podia fazer essas coisas, e encontrei o livro dela em espanhol. Né? Isso, só está em espanhol, não está em português. Estética, o Excesso da Beleza, se eu não me engano.
o título e fiquei fascinado, mas no final, né, por toda aquela, né, aqueles os 10 dogmas da estética, em que ela demole essa coisa toda. Mas eu fiquei com a sensação, depois de lê-la, que e eu continuo utilizando até hoje, que fiquei com a sensação de uma coisa que o Benedito também, quando ele fala, né, da relação entre estética e filosofia da arte, né, lendo Kátia Mandoc, corrobora um momento ali do livro do Bené, que é a questão de que a estética continua excedendo a arte. Né? Excedendo no sentido de que não se reduz a ela. A experiência estética, como tu acabaste de colocar, né, no seu mais amplo. Aliás, desde os primórdios, ela surgiu com essa ideia mesmo de exceder, de não estar só de não ser percebida só na arte. Enfim. Mas o fato é que, então, temos aqui, pelo que a gente está discutindo, o artista já não é o grande árbitro do que é ou do que não é, que delimita o que é ou o que não é a experiência artística e a possível experiência estética derivada dela. Né? Já não. Por tudo que tu falaste, por mais um milhão de coisas que eu poderia acrescentar. Mas há aí no meio também essa crise da estética, que, no fim das contas, começou a ser perfurada pelo próprio discurso do artista, do discurso estético, do discurso da obra do artista, inclusive, a partir do surgimento da arte contemporânea, algum momento ali na década de 60, para ficar numa certa convenção histórica e tal. A história da arte, ela também vai ser muito questionada pelo artista. Muito, né? E que também toda essa coisa da grande narrativa, do debacle da grande narrativa, da diversidade de experiência, das experiências históricas, sociais, dos repertórios, etc., que, no fim das contas, é o que vão configurar os modos de ver o mundo dos formuladores de discurso, né? E a partir do alcance que esse discurso tem, claro, né? E até que ponto, até que lugar e até que audiência, tipo de audiência ele chega. Mas eu, justamente nesse momento ali, anos 60, 70, 80, vamos colocar essas 3 décadas como as décadas que as coisas também começa a surgir, e aí eu vou fazer provocação agora direto, começa a surgir a discussão em torno do pós-colonial, a discussão sob o ponto de vista digamos assim, dos discursos não europeus, não gosto desta expressão, mas, enfim, do resto do mundo, vamos chamar assim, tanto entre africanos como latino-americanos e asiáticos, de uma maneira geral. Posso falar do Japão um pouco, mas, enfim, tudo isso está sendo questionado, né? A validade universal dos discursos. Adolfo Colombres, em 90, começa o livro dele, Teoria Transcultural da Arte, justamente é o primeiro parágrafo, na introdução, ele já diz: tudo legal quando Baumgarten pensa que a estética deve surgir assim, 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 assado, mas ali, justamente quando o espírito científico, né, uma certa consciência do que é a episteme do espírito científico, digamos assim, começa a ser estabelecida, os primeiros estetas, os primeiros filósofos dedicados, a partir daquele momento, à estética na Europa, eles vão se esquecer de, justamente, questionar a validade científica desse pensamento, que, de alguma maneira, por mais que a gente trate de sensibilidade, e São Kant, eu digo São, não no sentido de canonizá-lo mais uma vez, tem razão, porque o conhecimento é esse lance mesmo entre as formas do sentimento e as formas do entendimento mediado pela imaginação, o que fez, inclusive,
que na neurologia, nas neurociências, né, os neurocientistas mais... Agora já tem até neuroestética, nascida nos anos 90, me interessei durante o século. Ele vai chamar de corpo, o Antônio Damasio vai chamar de corpo cerebralizado, de cérebro corporificado. Ou seja, então, tudo isso que tu estás colocando aí, de que a gente parte do campo do sensitivo, do campo da percepção, das apercepções, não é? Das afecções, mas a coisa ela vai, em termos de valor, em algum momento, ou ela vem ou ela vai, na verdade, fica nesse fluxo contínuo das verdades a partir do repertório e tudo mais. Mas o que eu quero focar é o seguinte: justamente nesse período começa toda uma tomada do discurso, depois chamado colonial, não é? Em que vai se questionar de uma maneira, sob o ponto de vista da colonialidade como outra face da modernidade, Quijano, Mignolo, enfim, essa turma toda, é justamente o momento em que, a partir disso, a partir desse discurso, se requisita que o núcleo duro das disciplinas, não é, abra um espaço para os outros saberes, para as outras formas sensitivas, intelectivas e tudo mais. E eu acho muito engraçado que porque é uma reivindicação, não deixa de ser, né, uma reivindicação de ampliação, de amplitude do que se entende até por teoria, por episteme, se dá justamente no momento em que filósofos europeus, seja os franceses, seja alemães, enfim, vários, né, as grandes narrativas morreram, né? Bom, Belting e Danton vão dizer isso em relação à arte, né? A partir do estado da arte na contemporaneidade, é exatamente essa a questão. No meio disso tudo, eu acho meio estranho, justamente quando a periferia... Meio estranho... É uma coisa que eu tenho pensado muito ultimamente. E aqui eu estou fazendo mesmo um exercício de pensamento, de pensar de voz alta, que justamente no momento em que o resto do mundo diz assim, espera aí, que a gente tem uma fatia nesse bolo, aí se diz assim, não, o bolo não existe mais. É um pouco isso, entendeu? O bolo se desfez. O que tu acha disso? É uma percepção idiota da minha parte? Não. Até porque, na verdade, esses anos 60 que permitem essa coisa aí toda de discussão da dissolução, enfim, e o começo dessa emergência desses... talvez de um jeito mais intenso, esse discurso decolonialista, enfim, que vai reivindicar isso dessa maneira, isso é a cara dos anos 60. Está ao lado do movimento hippie, está ao lado de maio de 68, está ao lado da Guerra da Argélia, enfim, algumas independências dos estados africanos, enfim, isso está lá. Aqui na América Latina, a gente tem uma marca importante, que eu acho que é Paulo Freire, trabalhando a perspectiva da cultura popular. E outro dia eu trabalhava com um grupo, um texto que, para meu gosto, é dos melhores, se não o melhor texto do Paulo Freire, que é a primeira publicação dele, que é de 65, um ano antes da introdução à filosofia da arte do Benedito, se chama Educação como Prática da Liberdade. Então, o primeiro texto que ele publica nesse momento de estar saindo, enfim, do Brasil, no exílio, e tendo que colocar em questão as convicções com as quais ele estava trabalhando do ponto de vista da formação e da alfabetização de adultos. E ele faz toda uma parte introdutória do texto que é maravilhosa, e ele pauta exatamente, ele vai argumentar, isso em 65, ele vai argumentar a questão colonial. Ele vai dizer, a gente continua vivendo aí, a gente não aprendeu a viver isso desse jeito. E o Brasil não teve tempo de experimentar e aprender o que é uma democracia, porque a gente comprou um modelinho europeu e trouxe para cá. E ele traz, curioso ali na discussão com o meu grupo de estudantes, enfim, é que no meio da argumentação, Afonso, ele por exemplo, ele cita Frantz Fanon. Porque Fanon começou a publicar nos anos 60.
Só que agora Fanon virou, uau, Frantz Fanon, que qualquer vai falar de todo mundo que leu até aqui o Paulo Freire, esse texto do Paulo Freire, não se tocou quem era Fanon. Agora pode ser, mas está lá num texto de 65 do Paulo Freire, uma citação de um texto do Fanon sobre a questão do negro, enfim, colocando isso. Então, na verdade, os anos 60 representam essa levantada pelo amor livre, pela liberdade de pensamento, a discussão do colonialismo, por exemplo, a invasão do Vietnã, enfim, a gente tem vários exemplos aí, várias marcas. Tentando chegar perto do que tu levantas como questão, digo, eu acho que aí a gente tem o momento da eclosão de um debate que começou 50, 60 anos antes, no campo da ciência, a partir do movimento do final do século XIX. Acho que tanto Nietzsche e companhia trazem isso de uma maneira muito intensa, muito forte, discutindo a própria coisa da filosofia e da razão, ele dizendo a razão é uma invenção da razão. E aí, como é que eu faço para escapar disso? Como é que eu faço para escapar da razão se para operar com ela, eu preciso usá-la? O Einstein, com a teoria da relatividade geral, enfim, nos coloca isso em questão, dizendo as coisas dependem do ponto de vista do observador e da referência, que eu tenho um pouco esse modelo na virada do século XIX para o século XX. E a gente vai vendo isso se construir, e acho que uma análise que eu acho muito boa, feita por um italiano, já morreu ele em alguns anos atrás, uns 10 anos atrás, chama Pietro Barcellona. Era um coroa marxistão, foi deputado, era um jurista, um cara. Ele faz uma análise muito, muito curiosa sobre esse movimento todo, das novas formas de associação na sociedade contemporânea, e ele nos sinaliza para uma coisa. Esse negócio que funciona como sistema operacional, digamos, para nós, que a gente vai discutir a razão e tal, que é a ciência, aquilo que tu dizia agora, como é que a gente garante ou assegura o caráter científico da discussão? Por que a gente precisa do caráter científico? Desde quando o caráter científico autoriza ou homologa alguma coisa? Ele vai dizer, o que homologa, esse delírio por um fator, um dispositivo de homologação das ideias, resulta de um desespero da humanidade, da civilização europeia, na virada do Renascimento ali, que não consegue dar conta do caos, que não consegue dar conta da dúvida, que não consegue dar conta da incerteza. Então, ela inventa, como civilização, o direito como instituição, que é para poder demarcar, sob certos aspectos, que são um construto cultural, o que é certo e o que é errado, o que é justo e o que é injusto. Isso é uma atribuição absolutamente arbitrária, mas que está ancorada sobre leis, que são formulações subjetivas, porque não se opera com o sentido diante da impossibilidade de operar com o sentido da justiça plena. Então, eu construo um dispositivo para tentar controlar isso, e do ponto de vista de como é que eu lido com a verdade, o que é certo, o que é errado, o que é verdadeiro, o que é falso, eu construo a ciência. Porque a filosofia não me dava essa saída. E tampouco a arte me dava essa saída, tampouco essa reflexão. E a ciência me ajuda. Ela estabelece critérios. Podem não ser os melhores, mas são critérios. E aí, no momento que se adere a eles, e ela se torna hegemônica, a gente vem até o fim do século XIX com essa loucura, e continua mandando no século XX. Então, o debate decolonial, de fato, ele está pautando uma coisa muito mais radical, que não é essa firula. Desculpe, a firula não é no mau sentido, não quero depreciar, mas eu diria, o debate, por exemplo, sobre o multiculturalismo, muito presente nos anos 80, 90, ele foi um debate muito inócuo, porque, na verdade, ele foi só constatatório, foi dizer, olha, somos diversos, mas, cara, a gente já viveu antropofagia, a gente já viveu essa mistura, então, resulta nada, resolve nada. Então, assim, fazer pizza de prestígio, sabe? Resulta dessa conexão de uma arte tradicional da culinária italiana com o delírio do brasileiro que bota tudo em cima da massa e leva para o forno. Então, a pizza de prestígio é uma afronta, é uma dissolução? Não, é uma invenção, e pronto. E assim a gente vai produzindo coisas dentro da cultura e ideias. Então, o debate deixa de ser sobre esse campo mais superficial do que resulta e passa a ser uma discussão de por que raios
por que raios perseguimos ou continuamos perseguindo durante tanto tempo esse universal, que é o científico, ou o verdadeiro, ou o autêntico, ou o genuíno, ou o singular? Não tem, velho. E aí, quando tu diz assim, pô, agora que a gente ia pegar um pedaço do bolo, dizem, olha, não tem mais bolo. Já não tinha antes. Não tinha bolo nenhum, te enganaram a vida inteira, te fazendo crer que existia a estética, ou a verdade, ou a razão. Não tinha. Isso foi uma construção social, cultural, política, que se estabeleceu como hegemônica no nosso raio da nossa civilização. E por nos fazerem crer, a gente ficou querendo um pedaço desse negócio. Aí te contam, olha, cara, não tem mais. Mas não é porque foi dissolvido. Nunca teve. Nós tratamos uma coisa completamente arbitrária, e, portanto, uma construção arbitrária nisso, como se ela fosse um bloco, um monolito. Então, é por isso que, quando eu penso no pensamento pós-fundacional, assim, não tem mais fundamento, não é porque não tem mais fundamento. Nunca teve. Nunca teve. Qualquer iniciativa de estabelecer fundamentos para o pensamento, seja em Hegel, seja em Kant, seja em Descartes, seja em Sartre, seja em Marx, foi uma arbitrariedade. É uma arbitrariedade. Então, me tiraram o chão. Nunca teve chão. Tu que achava que tinha chão embaixo. Então, acho que... E aí, voltando para uma pergunta que tu fizeste ainda agora, que era assim, como é que a gente faz a formação do professor? Isso é super difícil, porque o cara está numa estrutura curricular toda quadradinha, com aula das 7 às 7h40, das 7h40 às 8 e não sei o quê, ele vai fazendo cada caderno, cada livro, está tudo disciplinado. Então, assim, romper com a disciplina, aí tu cria a ideia da interdisciplinaridade. Beleza, é um outro artifício, que é trabalhar em cima da mesma lógica. Como é que a gente pensaria um mundo sem disciplinas? Essa seria a questão. Vamos voltar para trás para poder pensar para frente. Então, por isso eu acho que o debate, por exemplo, que o Wolfgang Welsch propõe do relativismo crítico é dizer aquilo que constitui a esfera humana, das ciências humanas, é um arbitrário. É uma construção arbitrária. Que o Foucault já disse lá nas Palavras das Coisas, nos anos 60, dizendo o sujeito, a coisa das ciências humanas e tal, ele diz, ciências humanas operam e se constituíram em torno de uma coisa que é um arbitrário. Esse humano sobre o qual elas postulam nada mais é do que uma construção discursiva de uma certa civilização, que, porque é hegemônica, toma conta de tudo e tal, mas outras serão outras. Então, ele termina lá as Palavras das Coisas dizendo assim, o que é o homem, o que é o sujeito, senão um mero rosto desenhado na areia da praia que a onda vem e leva, e apaga. Tá? É isso, ela é efêmera, ela sai. Então, tentar encontrar o sentido da arte, do tal. Então, por isso, volto a pegar aquelas duas frases do Benedito, no último capítulo, antes de começar o epílogo. Né? Uma delas é quando ele diz assim, novos projetos humanos e, com eles, uma diferente concepção de ser vieram à tona. Então, assim, dar-se conta que o ser, que aquilo que existe não é uma unidade, não é um bloco, não é um universal, isso é novo, o dar-se conta disso, que vem sendo desmascarado desde o Nietzsche, desde o fim do século XIX, mas custa. A gente hoje já está no século XXI não conseguimos ter claro isso, até porque a gente precisa tomar decisões no dia a dia e a gente precisa de certezas. Então, o que vale é como é que eu faço para que essas certezas não se estabeleçam como universal. Então, Benedito diz isso ali e ele depois, ao mesmo tempo não, na sequência ele faz aquela última frase que é em cada obra de arte, em cada experiência que se produz está em jogo o destino da arte. Em cada uma delas, o artista se arrisca a matá-la ou fazê-la existir. Ou seja, uma verdade, hoje em época de fake news e pós-verdade, qualquer coisa, a qualquer momento, um fato pode fazer valer ou pode ser destruído. Uma pessoa com uma fala pode ser cancelada, um pedaço dessa nossa conversa pode ser pego de maneira isolada e um de nós ser completamente destroçado ou endeusado. Nós, no ponto final dessa conversa, podemos virar super-heróis da teorização, do não sei o quê, ou canalhas idiotas que dizem um monte de bobagem, dependendo do recorte. Então, assim, tá, mas não foi o que eu disse, essa não é a minha verdade. A tua verdade é o que eu fizer dela, é o que eu quiser fazer dela. Tu perdeu a prerrogativa de definição e de detenção do valor de verdade sobre os juízos que tu proferes. Então, acho que esse é nesse mundo que a gente está lançado. Aí pensar na estética, aí é isso, assim, com quais os princípios que eu coloco em funcionamento para fabricar o mundo, as decisões, o desenho, enfim. Então, estamos aí. Tem mais uma questão, então, para a gente fechar essa fala, Afonso? Por onde pegando vamos? gancho com o que tu disseste, então,
é assim, para quem eu provoquei exatamente, porque para quem se ilude que a gente está fazendo todo um trabalho de um pensamento, de um construto decolonial, anticolonial, seja lá o que for, para pegar um pedaço do bolo, a gente tem absoluta consciência que esse bolo nunca existiu, e, aliás, é por isso que a gente faz isso, para revelar que o bolo nunca existiu, no fim das contas. Né? Acho que o drama... A gente tem um drama aí muito severo, e é curioso porque o Benedito Nunes toca muito de refilão nesse ponto, num dos aspectos ali, eu acho que no terceira parte, eu não estou mais bem lembrado, quando ele pega o materialismo histórico. Né? Claro, ele vai pegar um pouquinho do Marx e Engels ali, ele pega o Plekhanov para comentar, mas tem um aspecto que, óbvio, não dizia respeito ali à discussão que ele fazia, que ele fez naquele momento na introdução à filosofia da arte, mas diz respeito a isso nosso agora, que é a questão da propriedade privada. Talvez o fulcro dessa loucura que a gente vive é a propriedade privada, é o sentido de propriedade privada. Então, a pretensão de autoria. Como? E, junto dele, a noção de autoria. Sim, por consequência. Quer dizer, a pretensão que uma pessoa tem de ter a propriedade sobre o corpo do outro, sobre o pensamento do outro, sobre os bens do outro, sobre a terra, é um despropósito. E aí a verdade passa a ser a materialização, a encarnação desse princípio. Ou seja, eu tenho a verdade é aquilo que é meu. Isso é absurdo. E aí é isso, é mais uma falha civilizatória que a gente tem, que carrega colado nisso. E, portanto, assim, quando diz assim, essa ideia do bolo, ela resulta disso, de um arbitrário que deriva do princípio da propriedade privada, que a Europa, sendo hegemônica durante um certo período, mas assim como foi o Império Romano, assim como, enfim, pretendeu, como hoje a gente vive a hegemonia americana, norte-americana, pretende estabelecer como seu o exercício da verdade no mundo. Então, certo é o que eu penso e não o que eu... Então, é uma loucura. Então, isso, assim, mostrar que não existe bolo significa mostrar que não é que eu não estou estragando o teu bolo. Nunca teve. Eu estou só te mostrando que o rei está nu. Essa é a coisa. O rei já estava nu. Não foi eu que tirei a roupa do rei. Eu estou dizendo que o rei está nu. Estou te fazendo ver que o rei está nu. Que o rei está nu, é isso mesmo. Mas é impressionante como a gente ainda... quando eu tenho participado um pouco de alguns congressos internacionais, principalmente na Espanha e em Portugal, como essa é uma ferida que eles não conseguem, pelo menos os colegas com que eu tenho tido contato, que eles não conseguem trabalhar. Eles sempre se valem naquela coisa de que sim, erramos muito, né? A questão da colonialidade, etc., etc., mas a gente deu arte erudita, a gente deu um processo civilizatório, enfim, eles ainda se pegam nessa... É impressionante. Tenho tido isso também é uma dificuldade, eu não sei se é um paradoxo, se é uma impossibilidade, mas chamaria nesse momento assim, de dificuldade. A gente tem um outro aspecto, Afonso, que é correlato a esse, que é o racismo e o antirracismo. Sim, claro. Que hoje se pauta eminentemente em torno da bandeira dos não brancos e hegemonicamente dos negros, né? Isso. E tem um traço que é sempre muito complicado, assim, por mais empáticos que possamos ser, engajados e conscientes, nós que somos brancos jamais saberemos, jamais conseguiremos experimentar o que experimenta uma pessoa de pele preta. Claro. Não tem alcance possível, não tem exercício que eu possa fazer que me possa aproximar daquilo pelo que passa uma pessoa de pele preta. Então, eu consigo... Vai ser sempre uma abstração como máximo. Então, de alguma maneira, eu estou fazendo uma correlação e dizendo, o europeu também, ele não consegue pensar como não europeu. Ele consegue, mas vai ser, no máximo, uma abstração. Então, assim, o princípio da consciência latino-americana, ou africana, ou asiática, enfim, ou periférica, considerando essa construção etnocêntrica, enfim, ela vai ser sempre abstrata, ela é só uma impressão. Os caras não conseguem. Então, tu diz, é engraçado como eles não conseguem, não tem como. Não tem como. Como tu não tem como experimentar o que passa, o que sente uma pessoa negra.
Tu pode te solidarizar, tu pode ter o que quiser, misericórdia, solidariedade, o raio que parta, mas tu não vai ter como ter essa experiência. Não vai poder nunca estar no lugar do outro. Trocar de lugar com o outro. Nunca. Então, e aí nos dirigindo, no meio de tanta coisa, a gente faria. Né? O que eu acho engraçado é que os papéis se inverteram. Né? A proposta do diálogo era... Era que você fizesse a fala e eu dialogasse. Mas, enfim. Eu é aqui que estou te questionando, mas a gente sabe que esses nossos questionamentos, muitos, na verdade, são sempre provocatórios. Para a gente... Uma das grandes preocupações do Benedito Nunes, claro, era com a experiência estética. Não, com a experiência estética, né? Com a experiência da educação estética, né? Com o exercício da educação, com a formação do arte esteta educador, digamos assim. Né? Como é que tu estás vendo hoje, em meio a todas essas questões, né? A debacle, ou a diluição, ou a transfiguração, né, das grandes narrativas, seja no campo da história, seja no campo da estética, seja no próprio campo da arte, atravessado por toda essa questão, essas questões antirracismo, feministas, anti-homofóbicas, né, antifobias de uma maneira geral. E aí, claro, não tentando fazer um exercício de totalização, mas para saber mesmo que caminhos tu tens explorado nessa lida com a formação do pesquisador, né, da pedagogia, da educação, nesse sentido de chamar a atenção para a necessidade dessa, eu não diria uma formação estética, mas de uma atenção para o estético. Claro, o estético nesse sentido que está discutindo aqui, né, no seu campo ampliado, né, no dia a dia, enfim, não só na arte, essa coisa toda. Como é que tu está pensando? Como é que tu está... Porque eu sei que essa preocupação também é tua. Não, acho que o caminho que a gente tem chegado, que eu tenho presenciado também, tenho participado de alguns congressos, tenho visto algumas experiências, acho que, de modo geral, elas têm convergido para um campo comum hoje, que é a discussão da formação da sensibilidade, tá? O desenvolvimento da sensibilidade, enfim, mas esse entorno da sensibilidade. O que eu acabo enxergando? Um certo deslocamento, pensando nas últimas décadas do século passado para cá, quando a gente ainda, naquele momento, ainda se perseguia alguns conceitos e a apropriação dos conceitos, se é arte, se não é, se é belo, se não é, e se trabalhava nesse questionamento do pode, não pode, até onde pode, alguma coisa assim. E naquele momento, como a gente operava ainda muito movido tanto pela recepção quanto pelo gosto, né, e se entendia, até sob certo aspecto, a prática da liberdade e da produção de sentido como uma ação subjetiva, a sensibilização ela foi bem forte ali a partir da livre expressão, dos movimentos de livre expressão no século XX. Final do século XX, a gente viu o professor de arte entrando na sala de aula dizendo assim: preciso sensibilizar os alunos para eles não sei quem. Então, antes de colocar uma peça sinfônica para eles ouvirem, antes de dar um trabalho para a gente fabricar tinta, eu preciso sensibilizá-los. Então, sensibilizá-los passava por acionar os sentidos, então algum tipo de experiência que podia provocar aquilo lá. Bom, acho que dava certo, acho que era uma boa intenção, mas ela era insuficiente na medida em que ainda colocava isso na prerrogativa de condução do professor, né? Então, o professor ainda era o cara que dava essa direção e ele conduzia para onde ele queria nisso aí. A gente se dá conta, eu acho que hoje, que as formas da sensibilidade são muito mais diversas e muito mais plurais. Eu acho que teorias que apareceram no final do século XX, como inteligências múltiplas, esses paradigmas mais estourados, enfim, da gente pensar na diversidade, na liberdade, nos ajudam a pensar que nenhuma iniciativa docente, nenhuma iniciativa do professor, ela pode, ou deveria ter esse peso tão impositivo. E aí, portanto, pensar no desenvolvimento da sensibilidade, a gente acaba se aproximando talvez da ideia que seja ampliar o repertório,
Pode ser que a Miriam já trabalhou também em outro momento, e outros teóricos já trabalharam nisso, mas é assim, é uma prerrogativa básica a ampliação do repertório. Eu vou qualificar... O repertório é sempre infinito, certo? Todas as coleções são infinitas, todos os repertórios são infinitos. Então, não se trata de tentar abarcar isso como um todo. Ampliar significa se permitir entrar em contato e tomar conhecimento. Por quê? Porque todas as minhas tomadas de decisão, todos os meus juízos, eles derivam de uma construção, de uma convicção que eu tenho. E essa construção é construída, ela é produzida a partir do meu repertório. Se eu só conheço isso, eu só tenho isso para dizer. Então, lá no começo, a gente começa, hoje na educação infantil, por exemplo, a gente discute, não, tem que ouvir a criança. Beleza, nós vamos ouvir a criança, tem que ouvir a voz da criança. Mas a voz da criança não pode ser um universal com o qual a gente trabalha. Por quê? Porque ela só tem 5 anos de vida. O repertório de existência que ela tem, que a torna capaz de tomar uma decisão, ele é muito limitado do ponto de vista do que seja a história humana. Então, se ela vai discutir, se ela vai deliberar, se ela quer ou não ir para a aula de desenho ou subir no vira-gira, no pátio, é uma escolha que está condicionada por uma coisa que é circunstancial. Então, do ponto de vista da experiência estética, do mesmo jeito. Se um sujeito que só ouve, sei lá, música pelo Spotify ou pelo YouTube, do canal do não sei o quê, ele só conhece 2, 3 gêneros de música, a qualidade, a possibilidade de julgar alguma coisa está muito restrita. E não se trata de trabalhar com cânone. Então, vou te mostrar uma sonata do Beethoven. Então, não só isso. É a bossa nova, é a MPB, é não sei o quê, a música caribenha, é a música tradicional japonesa. Da onde vem aquela sonoridade? É aquele cara, então, que toca guitarra junto com George Harrison, não sei aonde, que foi com Ravi Shankar para a Índia e tal. Esses cruzamentos derivam do entendimento de que aquele som que o cara está produzindo resulta de um encontro muito maior. Então, eu preciso ampliar o repertório do sujeito ouvinte para ele poder produzir um juízo sobre uma música que ele está escutando. Então, acho que para começo de conversa, ampliar o repertório. E aí, a coisa da armadilha. Quem tem que começar ampliando o repertório é o professor. Então, assim, quais foram os livros de literatura que o professor leu nos últimos anos? Que poesias o professor leu nos últimos anos? Que filmes o professor assistiu nos últimos anos? Que músicas o professor tem escutado nos últimos anos? Que peças ele viu? Então, que peças ele viu, que óperas ele conhece, que pintura, que escultura, que exposição, o que ele fez. Mas ele mora no interior. Beleza, vamos tentar... que ele foi ouvir? Ele precisa ampliar o repertório exatamente para que ele, ao ampliar o seu repertório, possibilite a ampliação do repertório dos seus alunos. E, do mesmo jeito, se abrir para aquilo que os alunos trazem. Às vezes ele dizer, isso não é música, porque o aluno trouxe um funk proibidão, ou sei lá, a rocha, ou qualquer coisa, dizer, isso não é música que preste e tal. Cara, é o repertório que o guri está trazendo. Vamos ver o que mais tem aí do lado, vamos estudar a história dessa música, vamos ver como é que ela funciona. Então, para início de conversa, isso. Estou metendo a mão num formigueiro, num vespeiro, porque aqui eu estou discutindo e estou colocando em questão coisas que a gente mesmo construiu ali na base nacional, na primeira discussão, que foi uma coisa que a gente tinha, que depois se ralou, quando foi da segunda para a terceira versão, que a gente ia começar a elaborar e formular melhor aquelas dimensões, fomos chutados fora com o golpe de Estado aí, que nos tira do caminho, nos tira um ministro, nos tira uma presidente, nos tira uma comissão que estava formulando e que estava iniciando uma discussão. E, naquele momento, essa discussão é abortada, ficou uns pedaços completamente aleijado, aquele texto é completamente estranho. Mas tem ali alguns tópicos que são a coisa da fruição, da crítica, da reflexão, onde entra essa reflexão histórica. Ana Meia, outro dia, discutia assim, porque a BNCC agora esqueceu, contrapondo a proposta triangular, esqueceu da história. Não, cara, a gente só não escreveu a palavrinha história. Mas fazer reflexão, fazer estudo, fazer crítica é estudar história. Não há como não estudar história. Eu não preciso dizer a palavra história para falar de história. Eu não preciso que esteja a palavra filosofia para dizer que é um exercício filosófico. Então, para início de conversa, então, essa tomada poderia passar por uma suspensão dos juízos a priori feitos acerca do que é bom, do que é mal, do que é adequado e inadequado, do ponto de vista do conteúdo do componente curricular, na direção de ampliação de repertório.
Então, eu tenho que ter, volto a falar no Wolfgang Welsch lá, e no espectro todo das ciências humanas, nessa esfera toda, dizendo, eu preciso encontrar a justa medida, né, e isso também é um construto político, entre a abertura para recepção, para o conhecimento, para o contato, para entrar em contato com a variedade e a diversidade do mundo, e o exercício crítico que vai me permitir ir organizando, arranjando, porque não é só engolir tudo isso e consumir tudo que o mundo me dá, eu vou morrer soterrado. Mas se eu ficar acionando muito a perspectiva crítica e reflexiva, eu também não deixo a coisa entrar. Então, qual a justa medida entre a ampliação, a abertura para ampliação do repertório, permitir-se ser afetado, e o exercício crítico, reflexivo sobre que efeitos essas afecções estão me produzindo e podem produzir sobre os estudantes, que conexões, que articulações, que agenciamentos eu posso fazer com os outros elementos que fazem parte do cotidiano do currículo na escola, pensando na escola, por exemplo. Então, te respondendo, eu diria isso. Assim, eu tenho ido muito na direção do manejo do repertório. Como é que a que fontes eu recorro? Então, tem discussões que são muito antigas. Eu penso lá a discussão do Brent, da Marjorie Wilson, que a gente já leu 300.000 vezes, texto que a Ana May traduziu para a gente lá no início dos anos 80, sobre as fontes das imagens dos desenhos das crianças. Do mesmo jeito, assim, a gente chega na escola hoje, qual é a fonte de referência das músicas que as crianças, da sonoridade, da visualidade, da tatilidade, da corporeidade, quais são as fontes dessas crianças? Então, eles constataram e disseram, as crianças desenham casinha, solzinho, porque elas são bombardeadas pela Disney, pelo desenho mais simples. E o que a gente faz com isso? Então, agora eu te respondo a questão, eu acho que é ampliar o repertório, correndo o risco daquilo que são os nossos próprios cânones serem afetados, serem desafiados, e bom, mas esse é o preço da democracia. É essa provisoriedade, essa precariedade das ideias ou das formulações que, num dado momento, se estabelecem como hegemônicas. Então, não é que eu vou ser aniquilado por aquilo que entra como novidade. Não, eu vou ser completamente afetado. E aí eu perco a hegemonia num dado momento, eu preciso lutar para restaurar isso, e espero que, então, quando eu restaure uma posição hegemônica, numa disputa curricular, enfim, eu já seja isso que se estabelece agora, já carregue os efeitos do que foi vivido nesse caminho. Então, portanto, não é simplesmente o restauro de uma posição lá de trás, mas sim uma posição nova, já incluindo tudo aquilo que nesse meio de caminho me trouxe. Então, o manejo do repertório, para mim, é a pauta para a gente falar da experiência estética hoje. Eu achei ótimo que a gente chegasse a esse ponto, porque, de uma maneira geral, eu acho, e aí fazendo a crítica, né? Porque a pergunta, no final das contas, a partir das angústias que o texto do Benedito Nunes nos provoca, nos tem provocado ao longo de todo esse tempo, e de acordo com o final do livro, que tu tão bem colocaste em evidência, no fim das contas, não é nem a questão como fazer na sala de aula, como isso, como aquilo. A pergunta que precede é até que ponto eu, diante da diversidade da vida contemporânea, da experiência do ser contemporâneo, até que ponto eu estou disposto a ficar à deriva, vamos colocar esse à deriva entre aspas, que não é uma deriva de estar numa oba absorvendo absolutamente tudo, não é essa a questão, mas até que ponto eu estou disposto ao improviso, ao rés do chão, no sentido de me proporcionar e de me permitir, como educador, como esteta, como intelectual, né? Nesse exercício profissional, até que ponto eu estou disposto a permitir a ampliação do meu próprio repertório no contato com o outro. Seja esse outro aluno, seja esse outro o colega profissional de área, seja de outra área, seja eu acho que esse é o fulcro. É a primeira... Uma coisa que a gente já falou aqui, que eu já mencionei ainda há pouco, uma palavra que eu acho
potente para falar nisso, que é plausibilidade, é reconhecer a plausibilidade do pensamento, do juízo do outro, da experiência do outro, da existência de alguma coisa fora de mim. Então, isso desmancha, isso alivia, atenua a minha pretensão à universalidade, trabalhar com plausível, que é entender que o meu horizonte de intelecção ele é sempre interferido e ele vai estar sempre em movimento. Né? Claro. Então, aliás, só para tu saberes, ultimamente ando lendo poesia da Maya Angelou. Oh. Ultimamente. Bem, Né? É uma novidade na minha, depois de tanto tempo de poesia japonesa, enfim, e outros que tu bem conheces, que tu bem sabes, e também estou fazendo muito esse exercício de como é que eu posso chamar? De um exercício, né, de realmente quebrar definitivamente no campo da história da arte, no exercício da professoralidade no campo da história da arte, quebrar terrivelmente, assim, assumidamente, aí a palavra absoluta cabe, com essa coisa, essa dicotomia que ainda vige, que ainda se sustenta, mesmo que a gente diga que não, entre a arte erudita e a arte popular. Por isso que a experiência ontem, lá na exposição da artesania, né, de uma exposição que está tendo aqui em Belém, no Museu de Arte Sacra, sobre o artesanato da região nordeste do Japão. Uma exposição linda, umas coisas lindas que me... E ali, conversando com as pessoas presentes, umas 35 pessoas, mais ou menos, esse exercício foi, de novo, reiterado. Né? E, no fim das contas, a gente amplia o repertório, mas, no fim das contas, o repertório da gente ele não é ampliado, porque ele é feito de ar, eu acho. A gente não... ele não tem material... não tem materialidade. A gente não consegue, não tem materialidade, então tu não vê o efeito agora. Há 15 anos você vai te lembrar, acho que eu vi um treco assim, que um cara falou uma vez, numa abertura de uma exposição, não me lembro bem onde, e o treco está lá, entendeu? Então, que marcas são essas? Quanto tempo elas demoram? Então, no fim das contas, enfim. É isso. Obrigadão, querido. Mas que beleza, que papo bom, e que bom que Benedito esteja gostando disso tudo que está acontecendo, que ele provoca... Então, voltando para o ponto de partida, que era a ideia de discutir a atualidade de Benedito Nunes, da introdução à filosofia da arte, todo esse debate só foi possível porque a gente partiu do start, partiu do gatilho, que é a discussão dos 55 anos de publicação da introdução à filosofia da arte. Então, essas provocações que foram derivadas são todas evidências de que o livro continua com muita potência. Óbvio, se ele for levado ao pé da letra e for trabalhado como algo literal, melhor que ele sirva de calço para uma mesa que está com o pé em falso. Mas se ele for tomado como uma ferramenta, como um dispositivo, nossa, ele tem tudo para continuar funcionando com muito vigor. Verdade. É isso. Beijão. Muito prazer. Beijo bem grande, que a gente consiga se abraçar, não demora. A gente consiga se abraçar, verdade. Obrigado.